E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu alistamento militar, né? Que no caso foi na quarta-feira, 1h da tarde. Vou explicar pra vocês como é que foi todo o processo. Caso vocês tenham curiosidade de saber, né, gente? Caso você não saiba, se você é menino e tá completando seus 18 aninhos de idade, no ano que você está completando 18 anos de idade, você tem que fazer o seu alistamento militar. No caso, eu fiz meu alistamento em 2022 porque eu completei 18 anos nesse ano de 2022, tá, gente? Então, tive que fazer o meu alistamento militar nesse ano de 2022. Então, vou explicar pra vocês um pouquinho de como é que foi a minha experiência. Vou quebrar alguns tabus também em relação ao alistamento militar, tá, gente? Porque eu tinha uma visão muito diferente da visão que eu tive quando eu cheguei lá. Então, eu vou contar pra vocês basicamente como é que foi, tá? Mas bora lá. Primeiramente, né, você faz o seu alistamento pelo site do governo, no caso, né? Aí você vai entrar no site do governo, vai fazer o alistamento tudo bonitinho, e aí eles vão te dar uma data para você ir lá, né, fisicamente e tudo mais. Pessoal, essa data não é no dia que você faz o alistamento, tá? Demora um pouquinho e tudo mais. Pode acontecer também, gente, de você ser dispensado no próprio site, tá? Necessariamente pode acontecer de você ser dispensado sem precisar ir lá. No meu caso, eu precisei ir lá porque eu fui chamado para ir lá, né? Mas pode acontecer de você não ter que ir lá, você der sorte e simplesmente ser dispensado no próprio site mesmo e não ter que ir lá para basicamente nada, tá? Então, primeiro você vai fazer o seu alistamento e tudo mais pelo site, né? Caso você seja chamado, você vai ter que comparecer lá. Bom, no meu caso eu tive que comparecer nessa quarta-feira, tá, gente, às 1h da tarde. Então, o meu pai me levou lá e tudo mais, né, gente? Então, eu cheguei lá por volta de 12h50. E, pessoal, eles são bem pontuais em relação à entrada, tá? Thales, eu entrei depois, eu não vou poder entrar por causa disso? Olha, gente, no quartel que eu fui, teve gente que entrou depois e não aconteceu basicamente nada, tá? Não aconteceu nada, na verdade. Quem chegou depois não aconteceu nada. Foi uns 6 meninos que chegaram depois do horário e não aconteceu nada, gente. Só o que acontece? Quando dá 1h em ponto, eles abrem o portão e você entra lá e senta lá tudo bonitinho e fica lá esperando, tá? Então, se você chegar atrasado, cada quartel tem suas regras e suas coisas, tá? Olha o carro passando. Cada quartel tem suas regras e seu jeito de tratar os outros, tá? Então, gente, o jeito que eu fui tratado lá não é a mesma forma que você vai ser tratado no próximo quartel que você for, tá, gente? Então, tipo assim, vou mostrar como foi o meu relato lá. Só que provavelmente, caso você vá ser chamado para um quartel, né, provavelmente você não vai ser tratado da mesma forma que eu fui tratado, né? Mas vou explicar para vocês um pouquinho de como é que foi todo esse processo aí, né, gente? Deu 1h em ponto, eles abriram, aí eu entrei, né? Todo mundo entrou, tinha bastante menino lá, gente. Eu acho que tinha uns 50 meninos mais ou menos, gente, não sei. Inclusive, a gente encontrou lá até gente que era da minha escola, tá, gente? Encontrei gente que estudou na minha sala ano passado. Mas enfim, né, gente? Bora continuar contando a história pra vocês. A gente entra lá, a gente fica sentado, né? Outra coisa que é super importante, vocês têm que levar 2 coisinhas quando vocês forem, caso vocês sejam chamados no caso, né? Que é a sua identidade e o seu certificado de alistamento militar. O que é o certificado de alistamento militar, gente? Você recebe isso quando você faz o seu alistamento militar, tá? Então é basicamente isso. Alistou, você já recebeu o seu certificado de alistamento militar, beleza? Aí você, se precisar e tudo mais, normalmente eles pedem, tá, gente? Então é super importante que vocês levem. No quartel que eu fui, gente, não era obrigatório você trazer em mãos, tá? Você podia, por exemplo, mostrar pelo celular, que eles também aceitavam. Só que, gente, não é todo quartel que aceita dessa forma, tá? Então, recomendo que vocês levem imprimido, porque caso não aconteça, né, eles não aceitarem, tá tranquilo, tá tudo certo, você tem um papelzinho ali. Pode acontecer também de você entrar no site do governo para pegar o papelzinho lá, né, o certificado de alistamento, e se a internet der problema, você não conseguir acessar. Então, o recomendado é que você imprima o certificado de alistamento militar e leve na sua mãozinha lá com o povo e tudo mais. Então, os documentos obrigatórios são a identidade e o certificado de alistamento militar. Tá, você tem que levar mais algum documento? Nessa fase não, tá, gente? Nas próximas fases, provavelmente, você vai ter que levar outros documentos também. Só que no meu caso, eu só precisei levar esses documentos de início, tá? Que foi a identidade e o certificado de alistamento militar. Aí como é que acontece, né, gente? Primeiro eles vão fazer a chamada, né, pra saber quem veio, quem que não veio, quem que faltou e tudo mais, eles fazem a chamada. Só que lá você não fala presente como se você estivesse na sua escola, tá? Lá você vai falar pronto, né? Aí quando eles falarem esse horário, você vai falar pronto. Thales, precisa falar pronto, senhor? Não precisa, gente, quase ninguém lá falou pronto. Quem falou pronto era aqueles meninos, sabe aqueles meninos, gente, que quer se alistar? Se você quiser estar lá, gente, se você quiser entrar pro exército, você já começa, né? Já começa, pronto, senhor, vai falando bem como se você
já quisesse estar lá, né? Caso você não queira, fala normal, pronto. É falar pronto, né? É pra falar tô aqui, não é pra falar presunto, não é pra falar essas coisas não, senão aí depois não adianta reclamar se eles xingarem você, né? Aí você vai falar pronto e tudo mais. Pode ser que no quartel que vocês vão, eles peçam pra você falar outra coisa? Pode ser, só que normalmente eles pedem pra você falar pronto. Então falou meu nomezinho, eu falei pronto, beleza, né? Falei pronto, aí depois eles vão dar o crachá pra gente com um númerozinho de identificação, tá? Aí beleza, eles dão um crachá, aí eles vão pedir a sua identidade para adicionar o seu CPF lá no papelzinho tudo bonitinho e vão pedir um trem que fica no seu certificado de alistamento militar, tá? Que eu não lembro o que é não, tá gente? Mas eles vão pedir um código que tá lá. Aí vocês vão dar o código para eles, beleza? Aí depois eles vão ir chamando vocês para vocês entrarem. Mas outra coisa que é super importante, gente. Eu tinha uma visão do alistamento militar, gente, que lá as pessoas eram muito bravas, eram muito grossas e tudo mais. E, gente, quando eu cheguei lá, esse pensamento que eu tinha na minha cabeça foi jogado no ralo, tá, gente? O povo lá é muito bem educado, tá, gente? Eu fui muito bem tratado lá, deixar isso bem claro. Foi muito legal, gente. O povo lá é muito educado mesmo. Eu gostei bastante do jeito que eu fui tratado lá. Eles são super, super, super educados. A gente tem essa visão de que você não pode fazer nada de errado, que eles vão gritar com você, que eles vão te xingar, que eles vão te tratar mal. E, gente, não foi nada disso. Eles foram muito bem educados. Muito bem educado, gente. Não tenho nada de ruim pra falar, porque eu fui super bem tratado lá, gente. Isso é uma coisa super importante que eu queria dizer pra vocês. Eu fui muito bem tratado lá. Aí quando vocês estiverem sentados lá, né, pessoal, quando vocês entrarem e tudo mais, depois da listinha que vocês assinarem e tudo mais direitinho, o que acontece, né? Eles vão explicar pra vocês basicamente como é que funciona o alistamento militar. Bom, provavelmente você deve estar se perguntando, Thales, eu não me alistei para o exército, isso é ruim? Bom, pessoal, caso você não tenha o seu certificado de dispensa militar, basicamente você vai ficar impedido de fazer algumas coisas. Por exemplo, se você sonha em viajar para fora do Brasil, morar para fora do Brasil, se você não tiver o certificado de dispensa militar, você não vai conseguir sair do Brasil, a não ser que você seja imigrante legal, né? Só que aí, se descobrirem que você é imigrante legal, vão te deportar e vai ser pior as coisas, né, gente? Então, caso você queira sair legalmente do país, você precisa do certificado de dispensa militar, tá, gente? Isso é super importante, tá? Aí eles explicam também que se você, por exemplo, existem algumas empresas, tá, gente? Caso você vá trabalhar, existem algumas empresas que a primeira coisa que elas pedem para vocês é o certificado de dispensa militar. Então, por exemplo, às vezes você recebeu uma oportunidade de trabalhar numa empresa, caso você não tenha o certificado de dispensa militar, pode ser que você não consiga entrar naquela empresa justamente pelo fato de você não ter o certificado. Então, gente, é super importante que vocês vão. Eu sei, pessoal, que dá um medinho, porque quando a gente não quer se alistar, quando a gente não quer ser chamado para o exército, a gente fica com esse medo mesmo, porque a gente não quer estar ali. É normal a gente ficar com uma pulguinha atrás da orelha quando a gente vai em um lugar que a gente não quer estar lá, né? Mas enfim, né, pessoal, é super importante vocês irem da mesma forma, porque como eu já disse para vocês, vocês vão perder algumas coisas, como por exemplo, não vai poder trabalhar em algumas empresas, não vai poder sair do Brasil, que são coisas que eu pretendo fazer futuramente, né? Pretendo viajar para fora do Brasil, talvez um dia trabalhar de carteira assinada, talvez, né? Se um dia o YouTube não der certo, a gente vai ter que trabalhar de carteira assinada, mas pelo menos tá dando certinho, graças a Deus, né, pessoal? Então, eu acho que não vou precisar trabalhar de carteira assinada não, né? Mas, se um dia precisar, né, eu tenho um certificado de dispensa militar aí, né? Então aí, pessoal, depois eles explicam o processo de ficar pelado, tá? Gente, vocês têm que ficar pelado sim, depois eu vou explicar pra vocês um pouquinho como é que foi esse processo. Mas, gente, eles foram muito bem educados, inclusive eles até falaram uma coisa. Caso você tenha alguma insegurança, caso você não queira ficar sem roupa o tempo inteiro, você não é obrigado a ficar, tá, gente? Eles foram muito bem educados em relação a isso. Então, eles falaram, caso você tenha alguma insegurança, alguma coisa no seu corpo que você tem vergonha e não queira mostrar, eles foram muito bem educados em relação a isso, tá, gente? Eles falaram que, caso você tenha alguma insegurança, você só vai precisar tirar a roupa na hora lá, né, pra ir, você não vai precisar ficar sem roupa o tempo inteiro. Então, gente, em relação a esse negócio de ficar pelado e tudo mais, foram muito bem educados em relação a isso também. Então, caso você, por exemplo, tá vendo esse vídeo, tenha uma insegurança, alguma coisa no seu corpo que, sabe, que te atrapalha, que te deixa com vergonha, você não vai precisar ficar pelado o tempo inteiro lá. Se você tiver alguma insegurança, você só vai ficar pelado para fazer o que eles querem que você faça, você põe uma roupa o tempo inteiro. Você não precisa ficar pelado o dia inteiro lá não, tá, gente? Então, eles foram muito bem educados. Caso você tenha alguma insegurança em relação ao seu corpo, pode ficar tranquilo que você não vai
precisar ficar pelado na frente de todo mundo, que é outra coisa que eu vou falar pra vocês também, tá, em relação a isso. Depois da explicação, né, pessoal, eles vão começar a te chamar pra você entrar e tudo mais, vão chamando por grupos e afins, né, gente? Então vão chamando lá. Aí vai fazer uma fila lá. Inclusive, gente, uma coisa que é importante dizer pra vocês, tá? Cada quartel tem a sua estrutura, tem o seu jeito diferente de tratar. No quartel que eu fui muito bem tratado, gente, mas isso não significa que no quartel que você vai ser bem tratado também não, tá? A gente varia muito de quartel para quartel, tá? Mas vou continuar explicando para vocês como é que foi a minha experiência. Depois que acontecer tudo da explicação, deles pedirem o seu certificado de alistamento, ver sua identidade e tudo mais, beleza, eles vão te chamar para você entrar para lá, né? Aí basicamente você vai entrar lá e eles vão te dar um cartãozinho, tá, gente? Que cartãozinho é esse? É meio que um cartãozinho que eles vão anotar suas informações em relação aos testes que vocês vão fazer futuramente lá dentro, tá? Aí eles vão te dar outro cartãozinho, beleza. Aí depois você vai levar esse cartãozinho para outro moço lá, né, e tudo mais. Inclusive esse moço foi muito bem simpático, gostei bastante dele. Aí beleza, você vai também dar o papelzinho para ele, né, e afins e tudo mais. Esse processo é um processo que não tem muito o que dizer não, é só preencher os seus dados e basicamente isso, tá, gente? Aí depois que vai começar realmente a parte que eles vão coletar as suas informações em relação a peso, teste de força e tudo mais, né? E aí essa parte que eles vão começar a coletar isso. Uma coisa super importante, gente. Não mintam, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê daqui a pouco, então bora lá. Não mintam nada sobre vocês, tá? Vou explicar pra vocês futuramente o porquê, tá? Primeiramente, gente, eu passei pela dentista, tá? Aí, primeiramente, eu fui na dentista e tudo mais. Ela analisou os meus dentes, beleza. Anotou no papelzinho lá que tava tudo certinho, segui reto. Então, meus dentes estavam tudo certo. Até o momento não tinha nada que me impedisse de me alistar, né, gente? Aí, beleza. Depois da parte dos dentes, chegou a parte, né, que o cara pergunta quanto que você calça, tá? Ele pergunta quanto que você calça de sapato e tudo mais. Gente, eu não sei quanto que eu calço, tá? Então, na hora eu falei que era 38, tá, gente? Eu não sabia quanto que eu calço, só que depois eu perguntei minha mãe, gente, eu calçava 39,40, gente, alguma coisa assim. Então, se eu entrasse, de qualquer forma, eu ia ter acertado mais ou menos lá, né? Aí, basicamente, depois eles vão perguntar pra vocês quanto você calça, eles vão medir, basicamente, o seu corpo pra ver as medidas do seu corpo e tudo mais, tá, gente? Eles vão ver as medidas do seu corpo, tudo direitinho, beleza. Aí depois dessa parte que eles vão fazer as medidas do seu corpo e tudo mais, você vai pra parte do peso, tá, gente? Que é... não sei explicar o que é, gente. É um negócio que você vai segurar assim e vai puxar pra cima, que é meio que um teste de força, tá? Eles vão pedir pra você puxar com toda a sua força. Aí você vai puxar com toda a sua força e vai soltar, né? Beleza, eles vão pedir pra você soltar. Aí beleza, anotou também, passei nessa parte também, gente, misericórdia. Aí depois tem o teste de altura, eles vão te perguntar a sua altura. Caso você não saiba a sua altura, eles vão medir a sua altura lá, tá? Então podem ficar tranquilos, você não é obrigado a saber a sua altura. Caso você não saiba, eles vão medir. Aí eles mediram, gente, não sei se parece, porque eu nunca cheguei a ficar em pé, tipo assim, em pé mostrando meu corpo inteiro pra vocês em vídeo, sabe? Gente, eu sou muito baixinho, tá? Eu tenho 1,60 m de altura, né? Então, eu sou bem baixinho. E adivinhem qual que é a altura mínima para você servir no exército? Exatamente, 1,60 m de altura. Eu podia ter 1,59 m? Podia ter 1,59 m. Mas enfim, né? A gente tem exatamente a altura mínima para o alistamento militar, né? Aí beleza, gente, todas essas partes eu passei. Passei a parte do dente, passei a parte de puxar o peso, né? Passei a parte do tamanho. Por um triz, né, que eu passei na parte do tamanho, mas beleza, passei na parte do tamanho, aí a gente vai pra parte da visão, tá? Aqui eles vão pedir pra você olhar lá direitinho, vão pedir pra você ler as letrinhas e afins, li as letrinhas, tudo mais, passei também, né, passei também nessa parte. Aí agora vem a parte do ficar pelado, né, gente? Vou explicar pra vocês como é que foi a minha experiência nessa parte, tá? E, gente, o que que acontece? Como eu já disse pra vocês, cada quartel tem uma estrutura. No que eu fui, gente, era uma estrutura muito grande, gente. Então, tipo assim, tinha um paredão gigantesco de um lado e tinha um paredão gigantesco do outro lado. Então, tipo assim, gente, ninguém que tava lá conseguia ver o outro pelado, tá, gente? Ninguém conseguia ver o outro pelado, tá? Então, caso você fica com essa vergonha, ai, será que as pessoas vão me ver? Olha, no que eu fui, ninguém conseguiu me ver, porque a gente era um paredão muito alto, tipo assim, nem um cara de 2 metros conseguiria ver. Era muito alto mesmo, então, tipo assim, não tinha como o cara do lado e o cara do outro lado me ver pelado, como não tinha como ninguém me ver pelado, né? Então, gente, caso você fica com medo das pessoas te verem pelado e tudo mais, no que eu fui não tive esse problema, porque era um lugar muito dividido, era uma estrutura muito feita para cada um ter a sua privacidade, tá?
Obviamente, cada quartel é diferente, cada quartel tem a sua estrutura. Pode ser que, caso você seja de uma cidade menorzinha, normalmente quando a cidade é menor, o quartel não é tão bem planejado como de uma cidade grande, como por exemplo de São Paulo. Então, gente, várias coisas influenciam nisso. No meu caso, gente, eu sou de Belo Horizonte, tá? E no quartel que eu fui, foi um lugar bem arrumadinho, um lugar que eles zelaram muito pela privacidade um do outro. Então, ninguém conseguiu me ver pelado, tá, gente? E eu, basicamente, eles te pedem pra você ficar de cueca. Como já foi dito, caso você tenha alguma insegurança em relação ao seu corpo, no quartel que eu fui, você podia ficar de roupa e quando o cara chegasse lá pra analisar se você tinha alguma coisa, aí você tirava a roupa, né? Aí como é que acontece? Quando esse cara que vai analisar você pelado e tudo mais, eu explicar pra vocês, eles vão perguntar se você tem alguma coisa, vão perguntar se você já foi internado, se você já sofreu algum acidente. No meu caso, gente, eu já fui atropelado, só que foi há muitos anos, quando eu era criança. Aí eu falei pra ele que eu fui atropelado, ele perguntou se a gente tinha alguma doença, então caso você tenha alguma doença, você avisa, ele vai perguntar se você fuma, se você bebe, se você usa coisas ilícitas, eles vão perguntar tudo disso, tá, gente? Aí beleza, eles vão perguntar tudo, se você tiver alguma doença, se você toma algum remédio, vocês avisam pra eles, tá, gente? Porque isso é super importante, porque se você acabar omitindo alguma coisa, suponhamos que você quer muito entrar pro exército e você decide não contar alguma coisa porque, sei lá, você tem, aí não sei, gente, alguma doença que... Asma, por exemplo, gente. Eu acho que quem tem asma não pode se alistar. Aí suponhamos que você tem asma, né? Aí você vai lá e mente que você tem asma porque você quer muito se alistar. Uma hora eles vão descobrir, tá, gente? Uma hora eles vão fazer um teste médico em você e vão descobrir que você tem asma e vai ser ruim. Por quê? Porque você vai estar mentindo pra eles, aí pode ser pior pra você, né? Então, beleza, eles vão perguntar tudo. Aí é a hora que eles vão... Ó o ônibus passando. Eles vão fazer o teste, né? Que você vai ficar pelado. Aí como é que funciona esse teste? Gente, basicamente eles vão pedir pra você abaixar a sua roupa toda. Você vai ficar pelado basicamente, tá? Você vai tirar a camisa, vai tirar a calça, vai tirar o sapato, vai tirar a cueca e vai tirar tudo. E eles vão pedir pra você soprar a mão, gente. Alguma coisa tipo assim, ó. Vou pedir pra você soprar assim. Ah, eu não lembro, gente. Alguma coisa soprar assim? Aí você vai soprar, eles vão olhar alguma coisa no seu pênis. Não sei o que que é, tá, gente? Não sei o que que é isso, então não posso falar o que que é, porque eu não sei pra que serve esse teste, não. Mas eles vão olhar pra ver se você tem alguma coisa aí. Eu acho que é hérnia, gente. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso, tá? Aí eles vão olhar pra ver se você tem alguma coisa. E caso você não tenha, você vai passar pro próximo processo. Inclusive, gente, até o momento eu tinha passado em tudo. Aí depois dessa parte que eles analisam o seu corpo, né? É a parte que você vai pra entrevista, que é quando você vai conversar com o moço. Essa parte é muito importante. Então agora, pessoal, bora contar pra vocês como é que foi a entrevista. Bora lá. Super importante dizer pra vocês, tá, gente? A entrevista ela é individual, tá? Então tem uma divisão, tipo a parte de trocar de roupa, de tirar a roupa no caso, tá, gente? Tem tudo uma divisão. Então, caso você tenha vergonha de dizer alguma coisa, não precisa ter vergonha, tá? Só vai estar você e o moço lá, vocês vão ter privacidade o suficiente. Caso você queira falar alguma coisa íntima sua pro moço, pode falar que não tem problema nenhum, tá, gente? Podem falar tranquilíssimos e tudo mais. Aí, bora lá, a gente começou a parte da entrevista, que foi aí que eu fui dispensado e vou explicar pra vocês o porquê, tá? Aí, beleza, começou a entrevista, eles perguntam como é que você tá, tudo bem, seu nome, afins. Aí eles perguntam, você gostaria de servir? Aí, obviamente, caso você queira servir, você diga que você quer. Caso você não queira, você diz que você não quer. E, inclusive, gente... Que isso, gente? Ah, inclusive, eu preciso explicar pra vocês que quando eu passei pela dentista, que foi a primeira parte que eu entrei pra ser avaliado, a dentista também perguntou se eu queria e eu falei que não queria, tá? Esqueci de falar isso pra vocês. Mas é beleza, bora voltar pra parte da entrevista. Eles perguntam se você quer servir, aí você fala que sim. Se você quiser, você fala que não, caso você não queira, tá? No meu caso, eu falei que não. Aí ele foi anotando lá e tudo mais. Aí depois ele perguntou quanto se eu trabalhava, né? Aí eu falei que eu trabalhava, mas não de carteira assinada, né? Ele perguntou, com o que é que você trabalha? Aí eu falei, então, eu trabalho com o YouTube. Eu falei basicamente isso pra ele, tá, gente? Ele ficou com uma... Tem um barulho insuportável aqui. Ele ficou com uma cara de tipo assim... Acho que você tá mentindo, hein? Ele ficou tipo assim, ele suspeitou, né? Aí ele perguntou, o que que você faz do YouTube? Aí eu falei, eu gravo vídeo de jogos pro Roblox. Aí ele perguntou, tá, e o que que é Roblox? Aí eu falei, Roblox é meio que uma plataforma de jogo, onde tem vários joguinhos e tudo mais. Fui explicando pra ele tudo direitinho. Aí ele falou, me passa seu canal do YouTube. Aí, gente, eu passei meu canal pra ele, né? Que no caso é o que vocês estão vendo nesse vídeo agora. Inclusive,
Ele falou que ia dar uma olhadinha no meu canal. Não sei se ele vai estar vendo esse vídeo, mas se ele estiver vendo aí, um oi pra você, viu, moço que me dispensou, muito obrigado, viu? Aí beleza, né, gente? Ele perguntou quanto que eu ganho com esse trabalho com a internet e tudo mais. Aí eu falei que eu ganho tantos reais, né, beleza? Aí ele começou a falar, né, sabe? Ele tentou me convencer a ficar, né, a mudar de ideia e querer ficar lá, né, fazer um negócio desse e tudo mais. Aí ele falou, então, mais ou menos quem trabalha no exército ganha também esse salário, aí você vai crescendo com o tempo e tudo mais. Aí ele foi falando, tentando me convencer a ficar lá no exército e tudo mais, né, gente? Aí eu falei, não, moço, mas isso não é pra mim, não é algo que eu me vejo fazendo no futuro, sabe? Aí ele falou, mas muita gente também diz isso e no final muda de ideia. Ele foi falando, tentando me convencer a ficar lá, né, gente? Ele foi falando, aí eu falava que eu não queria, ele falava um motivo pra me ficar, eu falava que eu não queria, ele falava outro motivo pra me ficar. Aí beleza, né, eu fui falando, aí na hora eu fiquei um pouquinho... fiquei um pouquinho assustado, né, gente? Porque eu não queria entrar pro exército. Porque eu não queria entrar pro exército, gente. Por que que eu não queria entrar pro exército, pessoal? O único motivo que eu não queria entrar pro exército era... porque eu não quero mesmo, tá, gente? Porque eu não sei se... nunca cheguei a falar isso aqui no canal, gente, mas eu tenho um problema seríssimo com ansiedade. Gente, eu tenho um problema sério de ansiedade e quando eu tenho uma crise de ansiedade, gente, eu tremo num nível que vocês não têm noção, tá, gente? Então, tipo assim, exército não é pra mim. Eu não consigo ficar em situações sob pressão, eu não consigo fazer coisas contra a minha vontade, gente. Então, o exército não é pra mim, gente. Mas o motivo mais principal de eu não ter querido ficar lá e tudo mais foi em relação ao meu canal do YouTube, tá, gente? Por que que eu não quis ficar em relação ao canal do YouTube, gente? Porque se eu entrasse pro exército, eu meio que ia perder tudo isso que eu ando conquistando aqui no meu canal, né, gente? Então eu fui super honesto com ele e falei o seguinte: então, eu estou há mais ou menos 2 anos tentando crescer no meu canal do YouTube. Eu estou finalmente conseguindo crescer no meu canal no YouTube, estou finalmente realizando o meu sonho de trabalhar com a internet. E se acontecer de eu entrar para o exército, basicamente todo esse meu sonho, esse meu objetivo vai ser jogado fora. Aí foi basicamente isso que eu falei para ele, gente. E ele entendeu e me dispensou do exército, gente. Aí eu fui explicando pra ele, pessoal, em relação ao meu canal. Ele pediu pra ver o meu canal, eu mostrei pra ele, tá? Inclusive, gente, nessa hora dessa entrevista, quando você for justificar o motivo de você não querer se alistar, caso você consiga provar que você não pode se alistar, o porquê que você não quer se alistar, não recomendo você provar. Por exemplo... eu tô fazendo faculdade, eu tô fazendo isso. Se você puder provar pra ele de uma forma, tipo a sua matrícula na faculdade. Então, gente, tentem provar pra eles que você não tá mentindo, tá, gente? Porque eles querem que você fale a verdade, né? E se você não pode provar que você tá falando a verdade, fica complicado, né, gente? Então, eu provei pra ele, né? Eu mostrei meu canal pra ele, ele viu que eu não estava mentindo e tudo mais. Então, gente, quando você for nessa parte da entrevista, você diga que você não quer se alistar, eles vão tentar te convencer a ficar lá, tá, gente? Então, seja firme no que você tá dizendo, fala, eu não quero por isso, isso, isso e isso. E se você tiver como provar o motivo, leve alguma prova, leve um documento, leve alguma coisa que leve você a provar pra eles o motivo de você não querer estar lá, tá, gente? Porque... eles vão dar uma desconfiada, tá, gente? Se você simplesmente falar que não quer, mas não puder provar o porquê, eles vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha, tá, gente? Então, provem o porquê que você não quer se alistar. Tenha convicção no que você fala, tá, gente? Olhe nos olhos deles, porque, né, gente? Olha no olho deles e não mintam, tá, gente? Vocês têm que entender uma coisa. Vocês não estão conversando, vocês não estão mentindo para um coleguinha seu da escola, tá, gente? Então, tipo assim... mentir para um coleguinha é uma coisa, mentir para um cara do exército é outra, gente, porque, e eu acho, tá, gente, eu acho, por exemplo, suponhamos que o Brasil entra em guerra aí, eu acredito que alguns deles devem ter treinamento para saber se alguém tá mentindo, porque vai que eles precisam coletar informação de alguém aí, então eu acho que eles devem ter treinamento para saber se alguém tá mentindo ou não. Então, gente, não mintam. Inclusive, gente, eu fui super honesto com o moço na hora da entrevista. Eu falei com ele em relação ao meu canal, expliquei pra ele o motivo e tudo mais. Gente, fui super honesto. Ele pediu pra me mostrar o canal pra ver se era real mesmo, pra ver se eu tava realmente sendo honesto no que eu tava dizendo. Mostrei o canal pra ele, inclusive ele falou que depois ia dar uma assistida no canal e tudo mais, né, gente? Então,
eu fui muito transparente e fui muito honesto com ele em relação a isso, tá, gente? Não mintam, sejam verdadeiros, porque se você mentir, as coisas podem ficar ruins pra vocês. E, gente, um tabu que eu já expliquei pra vocês, um tabu que eu tinha em relação ao exército, é que as pessoas eram meio bravas e tudo mais, que você não podia errar nada, que eles te xingavam. E, gente, não é assim. Pelo menos no quartel que eu fui, não é assim. Pode ser que no que você vá seja diferente, pode ser, né, gente? Porque o Brasil é um lugar muito diverso, cada um tem sua personalidade, cada um trata as pessoas de um jeito diferente. Mas no quartel que eu fui, gente, eu fui muito bem tratado, gente. As pessoas foram super educadas, eles zelaram pela privacidade das pessoas. Foi muito legal lá, tá, gente? Fui muito bem tratado. Esse tabu que eu tinha de que exército era muita brutalidade, que era um povo muito mal, esse pensamento que eu tinha na minha cabeça sumiu, tá, gente? Não tenho mais esse pensamento. O exército é um lugar muito legal, tá, gente? Não muda minha lista de pensamento, a gente, eu não quero entrar pro exército de jeito nenhum, tá? A gente já fui dispensado e tudo mais, porque, gente, como eu já disse pra vocês, eu estou finalmente crescendo no YouTube, eu comecei a receber meu salário do YouTube esse ano. É esse ano de 2022 que as coisas estão começando a dar certo aqui pra mim, né, gente? Em 2023 vai dar certo mais ainda. Então, gente, se eu entrasse pro exército, basicamente tudo isso que eu tô planejando seria jogado fora, gente. Então eu fui super transparente com ele, fui super honesto com ele, falei que o motivo era em relação ao meu canal do YouTube. Ele super entendeu o motivo, me tratou super bem, todo mundo lá me tratou super bem, me senti super bem tratado, tá, gente? Então quando vocês forem se alistar, não fiquem com medo, sabe? Se você errar alguma coisa lá, o povo não vai xingar, não vai gritar com você. Pelo menos não gritaram comigo, tá? E com outras pessoas também não. Pode ser que no quartel que você vá seja diferente, mas no quartel que eu fui muito bem tratado. Eles zelaram pela privacidade das pessoas, eles trataram muito bem todo mundo lá. Então não precisa ficar com vergonha em fazer o exame lá do seu corpo, né, e tudo mais, porque você vai ter privacidade. Lembrando de uma coisa super importante, cada quartel tem sua estrutura, cada quartel é diferente. Então pode ser que o quartel que eu fui, pode ser não, né, gente, certeza, porque não vai ser igual, né, o quartel que eu fui não vai ser igual ao que você foi, tá, gente, mas quartéis aqui de Belo Horizonte, viu, muito obrigado, de parabéns pra vocês, porque eu fui muito bem tratado, viu. Tinha um pensamento diferente em relação ao quartel, mas não é da forma que eu pensava. Fui super bem tratado. Muito obrigado pela forma que vocês me trataram e trataram as outras pessoas. Vocês foram super educados, vocês estão de parabéns. Muito obrigado mesmo pela forma que eu fui tratado e que as outras pessoas também foram tratadas. Tinha um pensamento meio ruim em relação ao exército, que foi jogado fora esse pensamento, porque agora eu sei que não era nada do que eu pensava. É um lugar que eu fui muito bem tratado, me tratando com muito respeito. Então, gente, sejam honestos, que vai dar tudo certo, tá? Caso você não queira entrar, gente, provavelmente você não vai entrar. Há uma possibilidade de você entrar assim mesmo? Há uma possibilidade, gente, só que é uma possibilidade, tipo, pequena, gente, muito impossível de acontecer, tá? Se acontecer com você, tu é muito azarado, mas enfim, né, gente? Então, foi muito legal lá, fui muito bem tratado. Digo e repito, não quero entrar pro exército, né? Já fui dispensado, então não quero entrar em relação ao meu canal, né, gente? Porque as coisas estão começando a dar certo pra mim agora e eu não quero perder esse meu sonho de crescer no YouTube, que está finalmente se concretizando, tá? Então esse foi o meu motivo que eu dei pra ele de não querer entrar. Ele super entendeu e me dispensou, gente. Então sejam honestos e digam realmente o motivo pela qual você não quer estar lá, tá, gente? Não mintam, não inventem coisas, não inventem que você tá fazendo faculdade, não inventa que você vai viajar pra fora do Brasil, porque se eles descobrirem que você tá mentindo, aí pode ser que você entre só por você estar mentindo. Então sejam honestos, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao exército, gente, eu não contei tudo aqui pra vocês não, tá? Porque o vídeo já tá gigantesco, eu não contei tudo. Então se vocês quiserem outro vídeo explicando pra vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica em relação a alguma coisa, podem comentar aí embaixo, que eu vou estar respondendo vocês, ou posso estar gravando um vídeo dependendo da pergunta. Se for uma coisa mais complexa, eu posso gravar um vídeo. Então, pessoal, comentem embaixo caso vocês queiram que eu responda alguma coisa pra vocês em relação a isso. Digo e repito, fui muito bem tratado. O pessoal do Exército de Belo Horizonte está de parabéns, fui muito bem tratado, viu? Muito obrigado pela forma que vocês me trataram e trataram todo mundo que estava lá. Então vou finalizar esse vídeo logo, tá muito longo, não deu pra contar tudo, mas eu contei as partes mais importantes, tá? E bom, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixar aquele like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E falou, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!